Vamos resolver mais um problema envolvendo a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado. Agora nós temos aí um conjunto cilindro-pistão que é mostrado do lado aí, né? E contém 0,5 kg de R410A a 0 graus Celsius. Inicialmente, o cilindro contém uma mistura de líquido e vapor saturado de proporções desconhecidas. Calor é adicionado ao sistema de tal forma que o volume ocupado pelo gás dobra e o pistão toca os batentes. Nessa condição, verifica-se que o R410A está no estado de vapor saturado. Mais calor é adicionado até que a pressão interna se torne 1 MPa. Determine o título inicial e o calor transferido em todo o processo. Okay? Então, para a gente resolver esse problema, é interessante a gente primeiro desenhar o nosso diagrama PV para esse processo. Então, vamos então representar esse diagrama em um esboço do diagrama PV. Então, aqui eu tenho um esboço do diagrama pressão, volume específico, né? Como aqui a gente tem uma quantidade de massa constante, né? Poderia ser também o volume. Ele nos diz então que nesse instante aqui, onde que ele toca ali no pistão, né? A gente tem vapor saturado. Então nós temos ali esse ponto intermediário. Antes disso, o pistão vai subir então, quando o volume está sendo dobrado, a pressão constante. Por quê? O que mantém a pressão interna antes do pistão tocar os batentes? É a pressão atmosférica, a massa do pistão e a gravidade. Então esses três parâmetros permanecem idênticos se eu aumentar 10, 20, 30 ou até 100% o meu volume, correto? Então nós vamos ter um processo a pressão constante. Então inicialmente nós estamos ali nesse ponto. Então eu vou chamar ponto inicial de 1, intermediário aqui de 2. Quando ele toca o pistão, então os batentes, o pistão toca os batentes, nós vamos ter então que o volume vai permanecer constante. Como a nossa massa sempre permanece constante, né, nós vamos ter então um processo a volume específico constante, um processo isocórico, né? Então eu tenho aqui meu ponto 3 subindo. Correto? De posse, então, desse esboço, fica mais fácil então da gente obter as nossas propriedades, né? Do ponto 1, ele não me deu, só tem uma propriedade, né? Que é a temperatura. Essa temperatura é 0 graus Celsius. Porém, no ponto 2, eu tenho duas propriedades, né? Que é título, que é igual a 1, e eu tenho a temperatura. Uma vez que esse processo aqui ele acontece a pressão constante, e dentro aqui da minha região de saturação, uma linha de temperatura coincide com uma linha de pressão. Então, se eu desenhar uma linha de temperatura constante de 0 graus Celsius nesse diagrama, né, ela vai ser coincidente com a linha de pressão entre as linhas de líquido saturado e a linha de vapor saturado, correto? Então, se a gente for lá na tabela do R410A, a 0 graus Celsius, nós vamos ter então a pressão. Na minha primeira, então temos aqui pressão, temos os volumes do líquido, do vapor e a diferença entre os dois, e a nossa energias, né, interna do líquido, energia interna do vapor e energia interna da diferença dos dois. Então eu vou anotar todas essas propriedades ali. Então, nós temos aí, para a temperatura de 0 graus Celsius, nós vamos ter que a pressão é igual a 798,7 kPa. O meu VL vai ser 0,000855. O meu VV vale 0,03267. O meu VLV
0,03132. Nós temos então meu UL 5707, meu UV 253,02 e o meu ULV 195,95. Ok? Bom, nós sabemos então, eles nos disseram que então que no meu volume inicial, no meu processo 1, 2, o volume dobra, né? Porque o processo que ele está aquecendo até encostar ali o nosso pistão. Nós sabemos então que o nosso volume é a razão entre o volume e a massa. Bom, se a massa é constante e o volume dobra, significa que o volume específico também dobra, né? Então nós temos que o V2 é igual a 2 vezes o V1, ok? Então eu posso achar que o meu V1 vale 0,03267 Isso nos dá então 0,016335. Bom, com esse valor aqui eu posso calcular o título, né? A relação para o título vai ser o V1, título em 1, né? Menos o VL dividido pelo VLV. Então temos 0,016335 menos 0,000855 dividido por 0,03182. Eu achei um título aí de 48,65%, ou 0,4865. Ok? Bom, com esse título, então, nós já respondemos a primeira pergunta ali, que foi o título inicial, e ele nós vamos usar para calcular a energia interna inicial. Por que nós vamos calcular a energia interna inicial? Bom, a gente sabe, então, que da primeira lei da termodinâmica, nós vamos ter que a variação de energia interna é o calor menos o trabalho, correto? Então, eu vou precisar das energias internas iniciais e finais, né? Eu vou usar o título para calcular a energia interna. Eu preciso, para mim calcular o trabalho pode ser dividido em duas etapas, né? O trabalho do processo 1,2, né? É um trabalho a pressão constante. Trabalho a pressão constante, a gente sabe que então vai ser PV2 menos V1. Eu posso colocar, usar essa relação aqui, substituir, né, o Vzão pelo produto Vzinho vezes a massa. Ok? Eu já tenho então o meu V1, tá aqui, e o meu V2, V1 específico, né, o volume inicial específico, e o meu V2 também está aqui, vale o VV, correto? Que é o VL a 0 graus Celsius. A pressão também eu já tenho, 798,7, e a massa eu tenho, então eu já consigo calcular meu trabalho do processo 1,2. O trabalho de um processo 1,2
vai ser 798,7 vezes 0,5 vezes 0,03267 menos 0,1633. Ok? Nós temos então que o trabalho achei um trabalho de 6,52. 6,53 quilojoules, né? Então, essa unidade aqui nós temos kPa. kPa vezes metro cúbico, a gente tem essa diferença de volume metro cúbico por quilograma, multiplicando por esse 0,5 aqui que é quilograma, nós vamos ter metro cúbico. E kPa, PA é Newton por metro quadrado corta com metro cúbico, nós vamos ter em joule. Como eu tenho K aqui, então eu tenho uma unidade em quilojoules. Bom, meu trabalho do processo 2,3, o processo 2,3 é um processo volume constante. O trabalho do processo volume constante é 0, ok? Então eu já tenho aí o trabalho para todo o processo, né? Okay? Então é a soma dos dois, que vai ser o próprio 6,53. Bom, agora eu preciso então das variações de energia interna, para mim calcular então o calor. A minha energia interna inicial eu vou calcular usando a relação de título, né? Então meu U1 vai ser igual a o L mais o X1 vezes o LV, né? Meu U1 vai ser, o L vale 57,07 mais 0,4865 vezes o LV, que é 195,95. Ok? Então, meu U1 dá 152,4 quilojoules por quilograma, né? Nós temos então, precisamos agora então da nossa energia final. Na energia final, quais são as propriedades que a gente tem para o instante final? Para o instante final, eu vou ter então a pressão de 1 MPa e eu vou ter o volume específico, que é igual do volume do ponto 2, que é igual o VV a 0 graus Celsius, que é 0,3267. Okay? Então, se a gente pegar a nossa tabela, ponto 3 no nosso desenho aqui está na região de vapor superaquecido. Então, vapor superaquecido de R410A. Nós temos um volume de 0,3267. Então, vai estar entre essas duas linhas aqui, 0,34. Então, entre 0,34 e 0,37. Ok? Então, eu interpolei ali, eu encontrei um valor então para a energia interna. O nosso então, o 3 vai ser 289,74 e o nosso T3, o programa não pediu, mas eu interpolei ali para a gente saber, 46,46.
Ok? Bom, agora nessa expressão aqui do calor, se eu colocar o calor em evidência, a gente fica então com que o calor vai ser igual ao trabalho, que já foi calculado, mais a massa. Calor vai ser igual ao trabalho mais a massa, o 3 menos o 1, que é a energia interna final, menos a energia interna inicial. Então, temos aqui que o calor vai ser... O trabalho foi 6,53. Então, 6,53. Mais 0,5 vezes 289,74. Menos 152,4. Okay? Essa diferença de energia interna está em quilojoules por quilograma. Quando eu multiplicar pela massa que está em quilograma, vai estar em quilojoules. Então, eu estou somando quilojoules com quilojoules. Dá 75,2. Então, o calor é 75,2 quilojoules. Ok? Até a próxima.